Pessoal, se você seguir esses passos que eu estou falando, em 30 dias você já começa a ver benefícios. Se você não vê benefício em 30 dias é porque você não estudou da forma que eu falei. Se você estudar da forma que eu estou falando, em 30 dias você vai ver que é um outro cara, com uma outra visão, com uma outra técnica de execução. Importantíssimo isso. 3 tipos de estudo que não pode faltar para nenhum músico. Os 3 principais focos que você, como músico, pianista ou tecladista, deve perseguir para atingir os seus benefícios, ok? Então, se você está chegando agora no canal, comente, se inscreva, compartilhe, deixe seu like no vídeo. Você vai ver o botãozinho de hypar, dá um clique nele também para que o vídeo seja bem posicionado aí. Beleza, pessoal? E vamos aqui para cima do estudo. O primeiro que eu quero dizer é sobre melodias. Nós temos que ter a habilidade de desenvolver melodias. Se você não tiver a habilidade de desenvolver melodias, você não tem como tocar bem, você não tem como soar bem, ok? Porque tudo que você vai fazer, mesmo que seja harmonicamente, você tem que ter as melodias que vão conectar as notas. E qual que é o primeiro caminho para que a gente venha a estudar a parte melódica? São as escalas. Muita gente negligencia as escalas. Você precisa saber fazer a escala em 2 oitavas. É o mínimo, pessoal, fazer as escalas maiores em 2 oitavas. E as 3 escalas menores. Quais são elas? Menor natural. A menor natural você pode tirar fora dessa equação. Por quê? A menor natural, ela já é propriamente a escala maior, começando ali pelo seu 6º grau, ou uma terça menor abaixo. Tranquilo. Então você deve aprender as duas. As outras duas, que são escala menor harmônica e a menor melódica. Ora, o que difere a menor harmônica da menor natural? Apenas o 7º grau. Somente o 7º grau da escala. Então você vai fazer uma escala menor natural, aonde a 7ª dela vai ser 7ª maior, ao invés de ser uma 7ª menor, como é na escala menor natural. Entendeu? Então, esse é o primeiro objetivo que você deve atingir. Ora, agora vem o como, né? Que isso eu quero trazer para você, para que você tenha em mente e não venha se confundir. Agora, o como. Como que eu vou estudar as escalas? Eu acho que está muito claro aqui. Eu vou tentar mudar um pouquinho para não ficar essa luz estourando aqui no meu rosto. Eu acho que aqui, deixa eu ver, tá bom aqui? Acho que saiu um pouquinho da claridade ali. Tá bom. Tá vendo aqui, ó? Tá batendo, né? Essa luz entrando aqui pela porta, tá bem forte. Mas vamos lá. Agora, o como você deve estudar as escalas? Como eu falei, 2 oitavas é o mínimo. Você ter a digitação debaixo dos dedos de fazer 2 oitavas ascendente e descendente. Agora, como você vai fazer os estudos da escala? E como você vai estudar a escala? Como você vai estudar os outros tópicos que eu vou trazer, que faltam 2, eu vou dizer no final do vídeo. Então é importante você vai anotando o que você precisa estudar. Escala maior, escala menor harmônica e menor melódica. Qual que é a diferença da menor harmônica para a menor melódica? Também uma nota. Na menor melódica, a sexta é maior. Ao invés de ela ser igual às 2 escalas menores, né, a menor natural e a menor harmônica, ao invés de elas conterem a sexta menor, não, ela tem a sexta maior. Então, menor melódica, sexta maior, 7ª maior. Ascendente, para fazer descendente, a gente faz ela como se fosse menor natural, bem tranquilo até aí. O mais importante é como nós vamos estudar essas escalas e eu quero que você tenha paciência, aguarde para que a gente chegue até esses finalmente aí. Beleza? Até aí? Qual que é o segundo tópico? Então, no primeiro, só recapitulando, escalas maiores e escalas relativas menores, que já são a própria escala maior, começando pelo 6º grau, bem tranquilo. Escala
menor harmônica, menor melódica. Essas são as escalas que você deve aprender e deve trabalhar. Como? Nós vamos ver daqui a pouco. Segundo exercício que você tem que correr como alvo para você atingir uma soberania dentro dos seus estudos aí de piano ou teclado. Campo harmônico. Harmonia. Quando eu falo campo harmônico, eu estou falando do estudo harmônico. Olha que importante. E quais os campos harmônicos que você deve entender e saber estar debaixo dos seus dedos? Ora, exatamente como eu falei com as escalas, são os campos harmônicos relacionados às escalas. Então você deve saber todos os campos harmônicos maiores, que só tem um, né? Quando eu falo todos é porque você deve saber em todos os tons. Então, campo harmônico maior. O que são campo harmônico, pessoal? Campo harmônico é um termo novo, e às vezes a gente fala, as pessoas ficam confusas, porque se você for no livro estudar, você não vai ver ele falar, o campo harmônico de Dó. Ele não vai falar isso. Ele vai falar o seguinte, acordes diatônicos da escala maior de Dó. É assim. Então, o campo harmônico são os acordes gerados pelas escalas. Então, o que eu falei para você estudar? Escala maior, menor natural, menor harmônica e menor melódica. Você deve saber também o campo harmônico de todas essas escalas, ou seja, as notas, os acordes que são formados e gerados através de cada fundamental dessa escala, cada tônica dessa escala. E é importante você saber isso, porque você consegue ter um vocabulário muito amplo, você consegue ser rico na hora que você vai tocar as suas execuções harmônicas. Por quê? Porque você vai ter acordes com a sétima maior, menor com sétima maior. Já pensou? Quando você toca só ele, nossa, que acorde estranho, não, feio demais. Não é essa a ideia. Se você faz isso, você faz ainda de uma forma ignorante, você ainda não tem um conhecimento da execução e da aplicação e da força que esse recurso traz para suas tocadas, para suas reharmonizações, para suas harmonizações. Então, é isso. Calma que eu vou falar como que nós vamos estudar. Agora, como você vai estudar esses campos harmônicos, que são os acordes gerados pela escala, vou falar no final. E você deve saber como que formam os acordes gerados por cada grau da escala, né, pessoal? Empilhamento de terça, ok? Vai fazendo empilhamento de terça. Vou dar o exemplo ali na escala menor harmônica. Somente menor harmônica. Uma coisa importante, vai estudar harmonia? Não estude só 3 notas, já acrescenta a sétima. Porque daí você tem a tétrade, que é a função básica para você tocar qualquer música. Então já acrescenta a sétima. Então vamos lá, vamos fazer um empilhamento dentro só para descobrir o primeiro acorde. Só vou mostrar o primeiro acorde, fazer o exemplo do primeiro acorde. Se você tem papel e caneta, anote. Para você entender. Porque eu já falei isso em outros vídeos, já trouxe isso em outras aulas. Então, empilhamento de terças em cima da escala menor harmônica. Qual que é o primeiro grau? Ora, eu tenho que saber a escala menor harmônica. Já estudei no primeiro passo. Quais são as notas da escala menor harmônica? Vamos pensar aqui em Lá menor, que é o relativo de Dó, ok? Então você tem o Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido. Porque a menor harmônica, a característica dela é o sétimo grau, né, maior. É a sétima maior. Então, beleza, eu vou fazer um empilhamento de terças pensando em cada nota da escala. Então, todas as notas são naturais, com exceção do Sol sustenido. Então, vamos lá. Primeira nota da escala é o Lá. Então, eu tenho um Lá. A partir do Lá, eu vou contar 3. Lá, Si, Dó. Segunda voz do acorde é o Dó. A partir do Dó, eu vou contar 3. Dó, Ré, Mi. A quinta voz, ou melhor dizendo, a terceira voz do acorde é a quinta, que é o Mi. Partindo do Mi, eu vou contar 3. Mi, Fá, Sol sustenido. Aí eu achei a quarta voz do acorde, é o Sol sustenido. Então, o primeiro acorde do campo harmônico, né? O primeiro acorde gerado pela escala menor harmônica é o Lá menor com a sétima maior. Percebe? É assim que você vai fazer o empilhamento de terças. Depois você vai pegar o segundo grau. Você vai fazer do mesmo jeito que eu fiz, respeitando quem, pessoal? Respeitando as notas correspondentes da escala. Se você errar a nota,
você está errando, você está saindo fora do campo harmônico, daquilo que é os acordes diatônicos da escala. Então é importante você não sair. Preste atenção para não sair fora da escala. É isso. Já sabe fazer? Praticou os acordes, procure entender isso, praticar, anotar. E eu já vou falar como você vai estudar. É importante que as escalas em 2/8 você aprenda ela com as duas mãos. Os acordes você aprenda também montar, se possível, pessoal. Monte os acordes com as duas mãos. Para você aprender ali, com as duas mãos, só monte. Não vai ter groove, não vai ter nada. Eu vou ainda passar o que você vai estudar depois que você aprendeu todos os acordes das três, ou melhor, das duas, né? Principais escalas menores, que são a harmônica e a melódica. Por que eu não vou falar da menor natural? Pessoal, porque a menor natural, como eu já falei, ela contém as mesmas notas da escala da sua relativa maior, que também geram os mesmos acordes do campo harmônico maior. Então, não tem a necessidade de você estudar elas, ok? É isso. Mas tem que ter esse entendimento. Beleza. O terceiro e último alvo que você deve percorrer para você ter essas três técnicas adquiridas debaixo dos seus dedos e que você crie um plano para você atingir os seus objetivos e colher os benefícios através desses estudos que você está fazendo. É o estudo de percepção auditiva, trabalhar o ouvido. Como você vai trabalhar o ouvido? Tem duas formas que eu vou falar que você vai precisar trabalhar o seu ouvido para que você vá melhorando, para que você vá ficando cada vez enxergando mais aquilo que você está ouvindo. Os detalhes, as minúcias, as cores. Quanto mais você pratica a sua percepção, mais coisas você vai ouvir que você vai falar, puxa, cara, eu nunca tinha percebido essa nota aí. Eu não havia percebido esse timbre entrando lá no fundo, fazendo aquela linha bonita, melódica. Você vai começar a ouvir as coisas de forma separada. O iniciante que tem dificuldade, né, que não tem o ouvido trabalhado, ele ouve uma música e não consegue perceber nem o básico, que dirá ouvir uma nota de um violino lá no fundo, que traz todo aquele corpo bonito, aquela cama linda para aquela execução. Ele não consegue, o ouvido dele não consegue separar uma coisa da outra. Quando você for fazer esse estudo, que eu vou passar agora, você vai entender o que eu quero dizer. Beleza? Então, o primeiro foi escalas. Segundo, os acordes gerados da escala. Terceiro, trabalhar o ouvido. Agora eu vou falar como você deve estudar cada um deles. Agora é a parte principal. Se você já não ficou no vídeo até aqui, você já vai perder essa dica importante que eu quero trazer aqui para vocês. Veja lá. Como que você vai estudar a escala? Lembra que eu falei que você precisa estudar a escala no mínimo 2/8? Beleza, você vai estudar a escala ascendente e descendente. Só que você vai fazer o acorde de apoio para a escala que você está estudando. Você vai fazer a escala de Dó, 2/8, ascendente e descendente. Na mão esquerda você vai montar a tétrade do primeiro grau da escala, que é o quê? Dó com a sétima maior. Pau. Joga as 4 vozes na mão esquerda. Ok? E toca a escala. Fazendo com a digitação corretinha, ascendente e descendente. É assim que você deve estudar. Vai pegar a próxima escala, você vai mudar o acorde. É o Ré bemol maj 7, pau, Ré bemol maj 7, monta o acorde na mão esquerda e a escala com a direita. É isso. Você vai trabalhar isso em todos os tons maiores. E os tons menores? Nós estamos trabalhando escalas. E as escalas menores? As duas relativas, pensando só na harmônica e a melódica. Como eu falei, a natural não há tanta necessidade assim nesse primeiro momento, porque você, a partir do momento que já sabe a maior, você já tem debaixo da memória muscular a escala menor natural. Ora, você vai pegar a primeira escala gerada pelo primeiro grau, escala menor harmônica. Qual que é o acorde? Lá menor com a sétima maior. Se você quiser fazer em Dó, você vai fazer Dó menor com a sétima maior. E aí você começa e faz a escala 2/8, com a base da mão esquerda, com o acorde, né, colocado na mão esquerda. Depois eu vou falar um ritmozinho que você pode usar que vai ficar bem interessante.
Você vai fazer isso com a escala menor harmônica e também menor melódica, ou seja, você vai montar todos os acordes que compõem as duas escalas, ok? Se nós formos pensar, né, você tem aí 12, porque você vai fazer em todos os tons, 12, 24, 36 acordes aí só de escalas menores, ok? Vamos tirar um, porque aí eu estou usando a menor relativa, então você vai ter 12, 24 acordes. Mas 12 dos maiores. Então você tem 12, 24 e você tem 36, né? 36. Ora, 36 acordes para 36 escalas diferentes. Cara, que massa! Isso é importante porque você tem um plano para atingir o seu objetivo. Este é o plano, este é o caminho que eu estou trazendo para vocês. E isso é algo, pessoal, que você não encontra em livros, que você não... É algo que, assim, há muito tempo eu desenvolvi para mim. E eu, por esse plano, eu consegui atingir os meus objetivos. Agora a pergunta é, você quer seguir o seu plano? Ou você só está pensando no objetivo? Se você quer já ter o objetivo sem passar pelo processo, sem ter esse plano de estudos, você não vai chegar. Você vai ficar aí mais 1, 2, 3, 5 anos. A mesma pessoa que te viu tocando hoje, daqui 5 anos vai te ver tocando da mesma forma. Agora você fala, pô, eu quero em 3 meses estar tocando diferente e ser visto e percebido também de forma diferente, então você tem que fazer algo diferente. Se você ficar fazendo sempre o mesmo, o resultado é o mesmo. Vai fazer algo diferente, vai tirar da zona de conforto, o resultado vai ser algo novo. Entendeu? Então, esta é a forma que você vai estudar as escalas, com a harmonia de apoio para a mão esquerda. Legal? Beleza. Agora, como que você vai estudar a harmonia? Eu falei da escala. A escala você vai acrescentar os acordes com a mão esquerda. Como que você vai estudar a harmonia agora? A harmonia nós vamos fazer algo diferente. Você vai fazer aquele shape básico na mão esquerda, fundamental quinta e fundamental uma oitava acima. Ok? Por exemplo, se você está em Dó, você vai fazer Dó com o seu dedo 5, o Sol, que é a quinta de Dó, com o seu dedo 2, e com o polegar você vai repetir o Dó. E o que você vai fazer com os acordes? Você vai trabalhar com as progressões principais. Você vai fazer 1, 4, 1, 5, 2, 5, 1. Só essas 3 progressões. É muito usada essas progressões. Em todas as músicas, em todo o repertório. Pessoal, isso é sério. É como se você estivesse estudando muitas músicas num período muito curto, num espaço curto de tempo. Não queira estudar 1000 músicas, como eu já trouxe no vídeo. Leva muito tempo para você aprender 1000 músicas. Mas você pode ter as ferramentas que já te dão possibilidade de tocar 5000 músicas, se você seguir esse plano. Então faça o encadeamento, 1, 4, Dó com a sétima maior indo para o Fá com a sétima maior. E você vai treinar isso em todos os tons. Depois você vai fazer 5, 1, ou 1 indo para o 5. Pega o 5, 1, 5, 1. Você vai pegar o Sol 7 indo para o Dó Mag 7. Estou dando com as fundamentais em Dó. Depois você vai fazer o 2, 5, 1. Ré menor 7, Sol 7, Dó com a sétima maior. Você vai fazer isso em todos os tons. Importantíssimo. Você está treinando progressão harmônica. Você está se preparando com aquela ideia que eu falei, como se você estivesse tocando muitas músicas. Tantas músicas quanto forem necessárias para você estar preparado. E quando isso vem, pessoal, música é nova, é um mamão com açúcar, parece que você já até tinha tocado essa música muitas vezes, mesmo se você nunca tocou, nem nunca ouviu. Portanto, da experiência que você teve, com o plano que você teve, com as progressões que você estudou, com as escalas, está tudo debaixo dos seus dedos. É você pegar ou largar. Beleza? Então, escalas você vai fazer com apoio de mão esquerda. Olha aí, trabalhando os acordes com a mão esquerda. Vai trabalhar a harmonia? Você vai fazer as progressões. Principais, quais são? 1, 4, 5, 1, 2, 5, 1. Acabou. E agora,
o ouvido, para nós encerrarmos, o que você deve fazer para treinar o seu ouvido? Você vai fazer o estudo da percepção externo e interno. E depois o contrário, interno, externo. Vou explicar, porque eu falei que eu vou explicar como você vai estudar. Primeiro, você vai tocar qualquer nota do seu piano. Se você é voz masculina, você vai procurar, se você tem um teclado de 5 oitavas, vai ser o seu segundo dó. Acabou. Você vai trabalhar na oitava do segundo dó. Se você é voz feminina, é mulher, você vai trabalhar no seu terceiro dó, nessa oitava, terceiro dó. Se você tem um piano de 88 teclas, aí muda um pouco. A voz masculina vai ficar no terceiro dó e a voz feminina no quarto dó. Tá? Ah, por que isso acontece, Natu? Porque no piano de 88 teclas nós temos um dó, temos uma oitava mais grave, ok? Por isso que aumenta a quantidade de oitavas, ok? Então você vai fazer isso. Para quê? Para você trabalhar dentro da sua tessitura. Tocou uma nota lá, você repete essa nota. Toca outra, você vai repetir. Não precisa falar o nome da nota, mas faça assim. Se quiser fazer em lá. Lá, lá, lá. Você vai tocar no piano, ouça primeiro, não é tocando, tentando cantar junto que você vai se confundir. Toque, ouça, reproduza. Toca, ouça, reproduza. É isso que você vai fazer. E qual que esse processo é o processo externo e interno. Agora, qual que é o processo interno-externo? Você vai fazer o seguinte, você vai sonorizar qualquer frequência, né? Não é a nota específica, mas qualquer frequência. Aí você vai procurar no seu piano essa frequência. Você vai manter sua voz. Você vai pegar o seu teclado, vai passar pelas 12 notas. A escala cromática, todas as notas, uma do ladinho da outra, inclusive as pretas com as brancas ali. Quando você vê uma nota que mais ou menos se assemelha a essa entonação, você, opa, é essa nota. Vai ser a nota para você ter. Anote num papel. Puxa, eu cantei a nota tal. Por que é interessante você anotar? Eu já vou dizer. Aí canta uma outra nota, procura pegar uma outra frequência. Aí você vai procurando. Pô, essa aqui parece essa frequência. Aí faz umas 3 vezes isso. Aí pega. É importante você trabalhar isso diariamente. Cada dia você vai trabalhar um pouquinho. Escala é uma por dia, não passa de uma por dia. Harmonia é uma por dia. No estudo da progressão. É isso, é gradativo, sem correria, vai com calma. O ouvido vai trabalhando ele dessa forma, diariamente. Você pode já trabalhar os dois processos. Externo-interno e interno-externo. Ok? Você já pode trabalhar dessa forma. No caso daí, a voz. Por que eu falei para você anotar? Porque você vai ver que, na maioria das vezes, você, sem você perceber, você vai cantar já uma frequência pré-definida e você vai errar por semitom só. Meio tom acima, meio tom abaixo, meio tom acima, meio tom abaixo. Vai ser sempre assim. Isso é legal você saber. Você vai falar, poxa, quando eu vou entoar, se eu for fazer qualquer nota aqui, eu vou entoar, por exemplo, sei lá, um Lá bemol. Então você sabe que aquela entonação sua é um Lá bemol, porque você já fez essa transcrição do seu eu real. Vou dizer assim, você transcreveu o seu eu real. Isso é legal porque te dá uma média do que você canta e com aonde estão as outras notas. Excepcional, pessoal. Importantíssimo essa informação que eu estou passando para você. Então entenda isso, tá? Você vai fazer isso, faça em 30 dias. Pessoal, se você seguir esses passos que eu estou falando, em 30 dias você já começa a ver benefícios. Se você não vê benefício em 30 dias é porque você não estudou da forma que eu falei. Se você estudar da forma que eu estou falando, em 30 dias você vai ver que é um outro cara, com uma outra visão, com uma outra técnica de execução. Importantíssimo isso. Se você não tem condições de ter essa autodisciplina, de estudar dessa forma, adquira um curso.
que fale sobre isso. Por exemplo, meu curso Piano e Teclado Completo. Eu vou trabalhar e abarcar todas essas instruções e esses estudos didaticamente ali no meu curso. Então, se você não consegue aqui por essas dicas que eu estou dando, pegue ali você vai ver os estudos, as metas que você precisa bater, compre o curso, adquira, faça a lição de casa e você vai atingir os seus objetivos também. Se você não conseguir fazer através dessa aula que eu estou passando. Importantíssimo, o link está aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, tá? Só que você, quando você adquire um curso, quando você vê um vídeo como esse, você tem que ter uma concentração absoluta, pessoal. Entenda isso. Se você é daquelas pessoas que você chega e faz um tipo de pergunta assim, olha, o curso é vitalício, o curso já não serve para você. Porque o curso meu, todos eles estão... A primeira coisa que você entrou na página e você está lendo ali, tá lá, é vitalício. Se você perguntou se é vitalício, é porque você já não tem uma autodisciplina. Você vai comprar o curso e o curso vai te frustrar. Assim como outras coisas já te frustraram por falta de você ter esta concentração, prestar atenção naquilo que você quer adquirir, naquilo que você quer. Se você não presta atenção nesse mínimo detalhe, como você vai aprender, pessoal? Como é que você vai entender esse conteúdo que eu falei para você aqui agora, nesta aula? Você vai ficar confuso. Então, se você ficou confuso, sabe o que eu sugiro você fazer? Volte o vídeo. Atente para cada detalhe que eu estou fazendo. Se você teve dúvidas, ora, para o vídeo, escreva a sua dúvida, pergunte aqui nos comentários, eu vou te ajudar. E se eu não ver ali ao tempo ali de poder te responder de uma forma rápida, tenho certeza que outros inscritos aqui vão responder você da mesma forma que vem acontecendo. É uma família ajudando um ao outro, mas preste atenção, segura a ansiedade. Você precisa chegar lá, mas você tem que olhar aqui, o agora. Você tem que passar por aqui, ó. Você está onde? Você não está no futuro. Você está aqui no presente. O que você tem que passar aqui no presente? É isso aqui, ó. Meus desafios é que escala maior de dó, o campo harmônico de dó e eu trabalhar o meu ouvido interno, externo, externo, interno. É isso. Eu vou trabalhar e vou para cima disso. É o hoje. E aí você, consequentemente, vai atingir e chegar lá no futuro com a perfeição e com as ferramentas necessárias que vão mudar de uma vez por toda a forma com a qual você enxerga, a forma com a qual você toca, o seu som muda, muda tudo. A sua performance é outra. Escreva o que eu estou falando para você. E se você fizer pagar o preço, comente aqui no final. Deixa passar esses 30 dias, comente, chega aqui no vídeo, pessoal, comenta. Galera, olha, eu fiz isso aí que o Natan falou e realmente eu consegui o objetivo assim. Comente, pessoal. Sabe por que às vezes não tem muito comentário? Porque ninguém está disposto a pagar esse preço. Ora, se eu tivesse acesso a um vídeo como esse, quando eu comecei meus estudos de piano, que a internet era mato, nem existia, essa disseminação de conhecimento, de conteúdos tops, e você não aprender, você não... Galera, por favor, as coisas não vêm na mão fácil. Você tem que prestar atenção, tem que vestir a camisa e tem que batalhar. A inteligência artificial está aí, mas a inteligência artificial é ela que é inteligente. Para você trazer aquela informação e ter aquilo debaixo dos seus dedos, é mecânico. Você vai precisar entender, trabalhar isso com uma autodisciplina do jeito que eu estou falando para você. Quer pagar o preço? Vai para cima e você vai atingir os seus bons êxitos, ok? Espero que essa aula tenha sido uma aula abençoada para você, importante para você e que venha mudar a sua visão. Tem que mudar aqui primeiro. Se você não acreditar que isso pode mudar, você perdeu o seu tempo aqui assistindo essa aula. Falo sem medo de errar. Se você vê qualquer curso, não só o meu, e vai perguntar algo que está óbvio lá, escrito já na primeira página do curso que você entrou,
você não compre, porque se você comprar, você não vai aprender, você não tem a atenção necessária, a concentração, a autodisciplina para entender e aprender por si só. Tendo o que eu falei, é com carinho, para trazer benefícios para você. Se você quer mudar, é só você virar essa chave e aí o céu é o limite. Você vai conseguir, vai entendendo, vai aplicando e vai vencendo. Quem foi guerreiro chegou até o final, comente aqui. Eu fui até o final. Quero poder te conhecer, te cumprimentar aqui nos comentários. Vou deixar relacionado outro vídeo aqui. Galera, você precisa maratonar o canal, porque os conteúdos que eu trago aqui são assim, direto ao ponto, mas você tem que estar ligado para você entender e botar em prática. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e para cima dele, hein?